Olá, minha gente. Novamente aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. E neste terceiro trimestre do ano de 2020, estamos estudando um tema bastante atual. A nossa revista, comentada pelo bispo Abner Ferreira, tem como temática transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Conforme temos falado nas lições anteriores, o comentarista estuda a biografia de vários líderes da Bíblia Sagrada. E vamos então estudar lições de heróis da Bíblia que superaram grandes desafios em tempos difíceis, em tempos de crises, em tempos de escassez, em tempos de guerras, aflições e angústias. E neste domingo estaremos estudando a lição número 9 da nossa revista, cujo tema é a soberania de Deus em meio às crises. E o texto base da nossa lição, que nós chamamos de texto áureo, está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Em outra versão, o versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Paz é uma relação entre pessoas que não estão em conflitos. Paz é a condição de liberdade e ausência de perturbação dentro da nossa alma. Paz é a relação tranquila e perfeita harmonia que reina dentro do nosso ser. A paz que Deus oferece traz prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, e é somente pela sua graça que podemos sentir a verdadeira paz de espírito. Os que têm paz confiam no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7. Quando voltamos os nossos olhos para estas palavras do apóstolo Paulo, que expressa sobre a paz de Deus, paz que excede todo o entendimento, paz que ninguém consegue entender, mas que é capaz de guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí podemos entender o quanto privilegiados e abençoados somos por estarmos unidos com Cristo Jesus, porque esta paz pertence àqueles que descansam na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário
para a salvação dos que nele creem. O Senhor Jesus obteve a paz para todos nós na cruz do Calvário. E esta paz é transmitida aos nossos corações e mentes através do Espírito Santo, conforme escreveu o mesmo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Na verdade aplicada da nossa lição, o bispo Abner comentou que o Espírito de Deus produz a paz e a confiança em Deus, o que nos faz perseverar nos propósitos divinos, ainda que vivenciando períodos de grandes crises. E como texto de referência, ele escolheu o capítulo 3 do livro de Esther, versículos 8 a 11. E o versículo 8 do capítulo 3 do nosso texto de referência diz: Amã foi e disse ao rei: Por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens. E por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Segundo Amã disse ao rei, havia um povo diferente habitando as províncias do reino. Era um povo tão diferente que não seguia as leis baixadas pelo rei. Eles seguiam leis diferentes das leis dos outros povos. Era uma gente insubordinada, não obedeciam às ordens do rei. Era um povo potencialmente rebelde que poderia causar muitos transtornos ao governo e precisariam ser exterminados com urgência. A Pérsia já havia combatido tantas outras nações que foram opositoras ao governo. O que custaria acabar com mais uma nação para obter mais poder? Por mero orgulho e diversão, Xerxes I havia invadido a Grécia, com um forte exército composto por mais de 1 milhão de soldados. Ele ainda continuava com sede de genocídio. Xerxes temia que uma rebelião estourasse dentro do seu governo, o que jogaria por terra suas conquistas e certamente anularia o seu poder. Na verdade, o que Amã tinha contra os judeus era um problema pessoal com Mardokai. Sua denúncia ao rei não passava de uma vingança pessoal. Para Amã, Mardokai era símbolo de uma rebelião generalizada operada pelos judeus. Amã representa os políticos hipócritas. Distorceu a verdade de uma questão, tornando um caso pessoal em revolta generalizada de um povo. Zorobabel, Esdras e Neemias haviam encabeçado o retorno de 50.000 judeus a Jerusalém, o que formariam o novo Israel. A maioria dos judeus continuavam espalhados por todo o Império Persa. Seria muito difícil aniquilar tanta gente que ainda permanecia dispersa, mas Amã
tinha um projeto diabólico em mente e não mediria esforços para tanto sacrifício. E o versículo 9 do nosso texto de referência diz: se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. Amã demonstrava-se tão interessado no bem público que arcaria com as despesas envolvidas na campanha do aniquilamento do povo judeu, ou seja, 10.000 talentos de prata, que correspondem a 342 mil quilos de prata. Fazendo um levantamento do valor aproximado aos preços atuais do quilo de prata, em reais brasileiros, no exato momento em que escrevo esta lição, dia 23 de agosto do ano de 2020, seria aproximadamente R$ 4.833,42 o quilo. Se nós multiplicássemos este valor do quilo por 342 mil quilos, correspondente aos 10.000 talentos de prata oferecido por Amã, seriam o absurdo de 18 milhões de dólares, o que aproxima de 100 milhões de reais. Embora seja impossível comparar-se pesos antigos com unidades monetárias modernas. Mas o que fica evidente aqui é que a oferta de Amã era simplesmente ambiciosa e absurda. Esse valor, correspondente a 2/3 dos valores de rendas anuais do Império Persa, seria uma quantia praticamente impossível de ser assumida por Amã. Só a corrupção seria capaz de garantir uma quantia tão elevada pelo enlouquecido Amã. Certamente, ele recuperaria esse dinheiro mediante saque de propriedades e patrimônios dos judeus que seriam mortos. Resumindo, seu projeto era diabólico, pois não tinha nada a perder. O oferecimento de Amã, na verdade, não passaria de um autêntico suborno. E o versículo 10 do capítulo 3 de Esther diz: o rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata e descendente de Agag, os inimigos dos judeus. A doação do anel sinete, que servia para carimbar as ordens do rei, seria o mesmo que afixar num carimbo a assinatura do rei, da forma como funciona em nossos tempos modernos em documentos oficiais. Ao inimigo dos judeus foi conferido poderes ilimitados. O rei parecia ignorar aquele povo que desconhecia, mas que condenou à morte através do seu decreto. E o versículo 11 registra assim: e o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos.
faça com eles o que quiser. Esse texto afirma que o rei rejeitou o dinheiro. Talvez fosse uma atitude gentil ao dizer não, mas na realidade estivesse dizendo sim. O rei lhe disse: fique com o dinheiro. Acaso o rei soubesse que Amã pagaria aquele valor elevado com os saques das propriedades e dos valores extorquidos dos judeus? Dessa forma, o pagamento seria possível, como uma maneira que beneficiasse a todos os envolvidos naquele emaranhado montado por Amã. Se o que Amã disse fosse verdade, ele faria um bem ao poder público ao tomar a iniciativa de exterminar um poder que era totalmente hostil ao rei. Nesse caso, nenhum mal haveria em Amã apropriar-se indevidamente de um dinheiro que o rei reconhecera como parte do pagamento por um serviço prestado ao Estado por sua previsão notável. O rei conformava-se em entregar as rédeas do seu governo aos seus ministros e se contentava em acreditar que o povo judeu era uma raça inútil e desleal ao seu governo. E a introdução dos nossos estudos, o comentarista disse que o livro de Esther evidencia a importância de permanecermos fiéis ao Senhor Deus. E nesta lição do capítulo 3 do livro de Esther, aprenderemos que devemos agir com ousadia e fé, mesmo passando por duras tribulações. Também estudaremos como desenvolver nossa confiança em Deus. E no tópico número 1, o título é Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Já vimos no texto áureo que a palavra paz tem o sentido de estado de calma, estado de tranquilidade do espírito. A paz é almejada como um dos propósitos de vida do ser humano. Pode-se ter muito dinheiro e não ter paz. Paz é a ausência das inquietações da mente. A ausência de paz demonstra falta de sossego e desesperança. O verdadeiro cristão desfruta da paz de Cristo como resultado da sua confiança em Deus e do seu relacionamento com o Espírito Santo. Todavia, é certo que Satanás fará de tudo para usar pessoas com a finalidade de nos roubar a paz. Estudaremos nesta lição a forma como ele usou o diabólico Amã para tentar roubar a paz do povo judeu. E no subitem 1.1, o título é Família, nosso refúgio, nossa paz. Mardoqueu era primo de Esther, que era filha de Abiail, tio de Mardoqueu, e que, pela morte dos pais desta, ele a adotou, criando-a como se fosse a sua própria filha. Esther e Mardoqueu, noutra versão também chamado Mardocai,
viviam muito felizes, muitíssimo felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Esther foi parar no palácio do rei, vivendo entre centenas de moças belas e virgens como ela, esperando a escolha decisiva do rei. Quem ele escolhesse tornar-se-ia em a nova rainha. Mardoqueu acompanhava-a de longe, mas procurava manter-se por perto, a fim de saber novas notícias de Esther. Todos os dias, Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 11. Mardoqueu cumpriu com louvor sua tutela, pois assumiu para si a missão de amparar e proteger a sua prima, tratando-a como filha e a conduzindo a experimentar o amor de Deus em sua vida. E o subitem 1.2 tem por título: É no lar que se aprende a viver e a construir a paz. A história de vida de Esther nos faz compreender que a verdadeira paz se experimenta com a convivência de uma integração mútua entre os membros de uma família. O zelo de Mardoqueu, dispensado à sua prima Esther, serve como ilustração do modo de focalizar este assunto. Todas as ações empreendidas por Mardoqueu encontravam-se respaldadas pela palavra de Deus. Mardoqueu era um homem conectado com Deus. O reflexo da educação transmitida por Mardoqueu à sua prima resultou na firmeza e na ousadia de Esther. Era o efeito da confiança que ambos tinham em Deus. Confiavam sem nenhum questionamento. E o título do subitem 1.3: Não existe algo mais valioso do que a paz. Nos dias modernos, falam-se tanto em doenças psicossomáticas resultantes do estresse, a fome advinda das injustiças sociais, a enfermidade epidêmica amplamente disseminada pelo coronavírus, a depressão e a síndrome do pânico. Todavia, existe algo muito precioso que chama a nossa atenção. Através das lindas palavras do profeta Isaías, podemos notar a existência de uma saída providenciada por Deus àqueles cuja mente está firmada no Senhor. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Já tecemos comentários sobre este texto em nosso texto áureo. Muito pior que o medo que assola grande parte da humanidade, mais ruim do que a pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas, pior do que a dor e a depressão é ter um coração que vive sem paz, um coração perturbado por se achar distante de Deus.
E o tema do item número 2: se incomoda, é porque brilha. Os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam da maneira de vida dos povos da Pérsia. Eles relatam a diferença entre os traços do modo de viver do povo judeu, que se encontrava disperso em um vasto império. O Império Babilônico viu-se conquistado pelas forças do exército persa. Tal conflito ocorreu com a anuência divina, pois havia a promessa de que o povo judeu retornaria livre à terra de Israel. Mesmo assim, nem todos os judeus puderam retornar ao torrão natal. Muitos acharam mais cômodo permanecerem morando nas diversas cidades do Império Persa. Os judeus que não retornaram a Jerusalém desenvolveram suas atividades comerciais pelas inúmeras colônias que abrangiam todo o Império Persa, pois acreditavam na proteção do rei, apesar de que nem todos se satisfaziam com isso. E no tópico 2.1, o título é: As crises vêm para roubar nosso sono. Os ímpios sempre se sentiram incomodados com o sucesso dos filhos de Deus. Os sonhos de José do Egito eram motivos de constantes aborrecimentos para os seus irmãos. A prosperidade de Jacó causava constante perturbação ao seu sogro Labão. A unção do rei Davi foi uma situação que aborreceu a sua esposa Mical. As profecias de Jeremias foram recebidas com total desconsideração pelos líderes da nação de Israel. Muitos outros exemplos bíblicos poderíamos citar. Eu mesmo fui afrontado por um colega de trabalho que encostou o dedo no meu nariz e disse que eu estava ocupando os lugares deles. E neste capítulo 3 do livro de Esther, estamos estudando a biografia de um homem chamado Amã, que escondeu-se por trás de uma lei injusta com o intuito de exterminar todos os seres viventes de ascendência judia. Todos deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto foi baixado para roubar o sono do povo de Deus. E no subitem 2.2, o título é: A crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou muito irado com a decisão tomada por Mardoqueu de que não iria prostrar-se aos seus pés. Essa determinação assumida por Mardoqueu de não se curvar diante de um ser humano foi a causa de uma terrível crise sem justificativa aparente entre o governo persa e o povo judeu. Amã deixou-se abater, movido por uma aversão intensa contra Mardoqueu, que se tornou a pessoa mais odiada do reino, e por causa dele, não apenas a sua vida estava em jogo, mas a de todos os de ascendência judia, conforme Esther, capítulo 3, versículo 13.
e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Assim como qualquer tribulação, essa situação conflituosa e de grande desordem trouxe tristeza, desesperança, angústia profunda e lamento entre todos os judeus. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. E muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 3. E o subitem 2.3. A crise chegou. E agora? Amã tomava suas decisões eivadas de ódio como representante de Satanás, o maior inimigo de Deus. E isso explica a sua odiosidade contra o povo de Deus. O apóstolo Pedro adverte-nos para o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Epístola de 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quando os opositores a tudo quanto é sagrado levantam-se contra o povo de Deus, como os Amãs, certamente eles percebem que Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que o temem. O objetivo de Amã era o mesmo de Satanás: matar, roubar e destruir. O exemplo de vida de Mardoqueu fala-nos de 4 verdades que devemos ser imitadores. Primeira grande verdade: confiar inteiramente no Senhor Deus, mesmo em momentos de intensas crises. Segunda verdade: somente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de aflições. Terceira verdade: não devemos ser dominados pelo medo. Quarta verdade: nosso verdadeiro descanso está em Deus. Todos os que se levantam contra os servos do Senhor, na verdade, terão de prestar contas com o próprio Deus. E o título do item 3: segredos para vencer as crises. Às vezes, pode até parecer que tudo está perdido e de que não existe nenhuma saída. Uma convicção devemos ter em mira: a esperança nunca morre. A Bíblia diz que Deus abomina o arrogante e exaltado e torna grandioso o humilde e abatido.
O livro de Esther é exemplo disso. O Senhor lança por terra os que se arrogam e sustém para impedir de cair os de espírito humilde. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Esther e Mardoqueu são nossos paradigmas. Eles nos fazem enxergar que, em Cristo, podemos transformar as crises em vitórias. É Deus quem nos sustenta de uma maneira toda especial a cada dia de nossa vida. E o subitem 3.1, o título é Vencer o Medo. No mundo teremos aflições e passaremos por diversos problemas. É certo que todos enfrentaremos crises. Esther e Mardoqueu não foram exceções. Atravessaram por momentos de graves crises. Eles também tiveram de superar o medo da morte e se apresentarem diante do rei. Eles sabiam que somente pessoas convidadas pelo próprio rei poderiam aproximarem-se da sua presença. Era a lei. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Esther dá-nos uma lição de como devemos comportarmos-nos diante do momento de adversidade. Ter foco, ter atitude e determinação. Ela nos ensina a ver que a inteira confiança no Senhor Deus faz o medo desaparecer e não o deixa nos dominar. A confiança permite a manifestação do poder de Deus em nossa vida. E o tópico 3.2, o título é Enxergar o Triunfo. É comum sentirmos insegurança por acharmos que as tempestades da vida vão sufocar-nos e que não vamos suportar. Mardoqueu, ao tomar conhecimento do decreto real, vestiu de pano grosseiro e começou a chorar amargamente, caminhando pela cidade. Como havia dito o profeta Isaías, Deus sempre cuidou do seu povo. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão.
Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. No momento certo, Deus honrou a Mardoqueu. Quando descobriu a trama diabólica traçada por Amã, o rei Assuero levantou-se do seu trono e pôs fim à crise que o povo judeu enfrentava. Mandou vestir a Mardoqueu com um traje real. Mardocai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de ouro fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. Esther, capítulo 8, versículo 15. É exatamente assim que Deus faz com um filho seu. Em momentos de severas crises, ele abate o soberbo e exalta o humilde. E o subitem 3.3, o título é Nosso socorro vem do alto. O monarca soube que havia sido manipulado por Amã, que o levaria a cometer um grande genocídio. O rei enfureceu-se com aquela atitude injusta e determinou que levassem Amã à forca e pagasse com a própria vida tudo o que havia feito contra Mardoqueu e o povo judeu. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Livro de Esther, capítulo 7, versículo 9. A atitude e o comportamento cristão de Esther salvou os judeus do extermínio coletivo. Ela cumpriu o seu propósito com jejum e oração em prol do seu povo. Que, como Esther, também possamos cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Nossos objetivos devem ser abençoar os que padecem e salvar todos os que correm risco de sofrerem a morte eterna. E qual a conclusão que podemos tirar desta lição de hoje? O vocábulo crise tornou-se um vocabulário mais falado em nossos dias. O momento que estamos passando com o coronavírus define bem a evolução de uma doença ainda totalmente desconhecida pela medicina. As mídias, os meios de comunicação de massa e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser de pandemia, isolamento social, doenças, desempregos, etc. Diante de histórias de vida de Esther e de Mardoqueu, concluímos que o Senhor Deus tem formas diferenciadas de trabalhar. Ele utiliza as ocasiões e os momentos de complexidade e faz cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos. E que, como Esther e com o exemplo de Mardoqueu, que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor Deus e confiarmos na providência que vem do alto e nos transforma mesmo em momentos de crises.
Até a próxima semana com a nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos de forma abundante. Em nome de Jesus. Até lá.